Paz do Senhor a todos. Estamos mais uma vez aqui na nossa videoaula da lição bíblica e hoje vamos estar ministrando uma videoaula que será ministrada presencialmente no dia 10 de maio de 2026. A lição que tem como título O Nascimento de Isaac. Lembrando sempre que este vídeo é uma videoaula com um resumo apenas da escola bíblica dominical, né? Não é um vídeo longo, é um vídeo de no máximo de 30 minutos que a gente faz sempre, porque nós sabemos que tem muitos canais de escola bíblica dominical, mas são canais que têm em média mais ou menos 1 hora de duração. Então a nossa proposta é fazer somente um resumo da lição da escola bíblica dominical e no máximo 30 minutos, não chegando a 30 minutos, mas passando um resumo da lição da escola bíblica dominical, né? Convido você a ficar até o final desse vídeo. Se você gostar, né, compartilhe esse vídeo com mais alguém para juntos divulgarmos o conhecimento da palavra de Deus. Então, a lição de número 6, né, que vai ser ministrada presencialmente no dia 10 de maio de 2026, tem como título O Nascimento de Isaac. O texto áureo diz: haverá coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tornarei a ti por esse tempo da vida, e Sara terá um filho. Gênesis 18 e 14. A verdade prática diz: Deus é onipotente e não há nada que ele não possa realizar segundo a sua vontade. Então está aí o texto áureo e a verdade prática da nossa lição, né? Não há nada impossível a Deus, não há nada que ele possa realizar, né? A leitura bíblica em classe se encontra em Gênesis 21, versículo 1 ao 7, que diz assim: E o Senhor visitou a Sara como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha falado. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado, que Deus lhe tinha dito. E chamou Abraão o nome de seu filho, que lhe nascera, que Sara lhe dera, Isaque. E Abraão circuncidou seu filho Isaque, quando era da idade de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado. E era Abraão da idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me tem feito riso, e todo aquele que ouvir se rirá comigo. Disse mais: quem diria a Abraão que Sara daria de mamar a filhos, porque lhe dei um filho na sua velhice? Então aí está a nossa leitura bíblica em classe, né, que fala sobre esse momento glorioso na vida de Abraão e de Sara, né, que foi o cumprimento de uma promessa de Deus na vida deles, né? Como nós já falamos em lições anteriores, quando Deus faz uma promessa, ele cumpre e não precisa ninguém fazer nada para que isso venha a se cumprir, porque Deus é que é o responsável pelo cumprimento da promessa. Então, essa lição tem 3 tópicos. O primeiro vai dizer as consequências da impaciência de Sara. O segundo, Abraão tem que tomar uma atitude. E o tópico terceiro vai dizer: Agar e Ismael deixam a casa de Abraão. Então, essa lição vai falar das circunstâncias, né, do que aconteceu ali por volta do nascimento de Isaac, né, e as consequências que vieram adiante desse fato tão maravilhoso na vida de Sara e tão maravilhoso na vida de Abraão. O primeiro tópico, então, vai nos dizer as consequências da impaciência de Sara. O nascimento e o nome do filho da promessa. Quando Isaac nasceu, a primeira providência que o velho pai tomou foi dar nome ao seu filho. Gênesis 21:3. Porque teria ele dado esse nome? Foi Deus quem escolheu esse nome. Gênesis 17:19. Isaac no hebraico significa riso, né? Então está aí o nascimento de
Isaac, né, como se deu, foi um momento, como já falamos, de muita felicidade para o casal, né? Mas ele tem algumas consequências, né? Quando ele nasce, então Abraão coloca o nome do seu filho, como Deus tinha ordenado, né, de Isaac, que quer dizer riso, né? Aquele que ri, riso, aquele que sorri, porque por algumas vezes, quando eles receberam a promessa de Deus, tanto Abraão como Sara riram, né? Como já foi falado, não foi um rir de debochar de Deus, mas um rir de olhar para si e ver a condição deles, como que isso poderia se cumprir, mas Deus tem os seus caminhos e os seus propósitos e nunca falha em seus desígnios, né? Então, quando ele nasce, Abraão coloca o nome de Isaac, né? Porque é riso, né? Como nós já falamos também em lições anteriores, o nome sempre traz, né, o que espera ou homenageia uma situação do nascimento, né? Então o próprio Deus quis dar esse nome riso porque sabia que era um momento de muita alegria para o casal e também para lembrar de quando eles rindo achavam que nunca alcançariam essa promessa. O subtópico 2 diz Ismael zomba de Isaac, né? Então, como esse primeiro tópico fala das consequências da impaciência de Sara, aqui está o que também já falamos um pouco, mas vale a pena lembrar de novo aqui, né? O quão é perigoso quando alguém quer ajudar a se cumprir uma promessa de Deus, né? Quando ele quer fazer aquilo que Deus não mandou ele fazer para que se cumpra, né? Nós sabemos que Sara, quando recebeu ali a promessa de que, quando Abraão recebeu a promessa de que seria feito dele uma grande nação, e Sara não engravida, então ela vai lá e dá a sua serva, Agar, a sua serva egípcia, para que Abraão então faça nela descendência, mas não era essa a vontade de Deus, não era esse o querer de Deus, e isso não impediu que a promessa do nascimento de Isaac não se cumprisse, né? Não, isso não impediu, mas isso trouxe consequências a Sara, porque quando Deus promete algo, Deus cumpre, não é o homem que vai impedir, né? Não foi por isso que Sara fez que Deus deixou de cumprir a sua promessa, mas no entanto Sara agora começa a colher, né? Algumas coisas de que foram frutos da sua escolha no passado de dar a sua serva para o seu esposo, para assim lhe suscitar descendência. Então, Ismael zomba de Isaac. Mais uma vez, Sara provou dos resultados negativos de seu plano de entregar Agar, a serva egípcia, para que Abraão se unisse a ela e tivesse filhos com a estrangeira. Naquela ocasião, quando Abraão aceitou essa proposta, começaram os problemas familiares, né? Então é isso que nós já falamos, né? Sara pede a expulsão de Agar e Ismael. A convivência entre Sara, Agar e Ismael tornou-se insuportável. Tudo indica que as críticas e zombarias por parte de Agar e de Ismael a Sara e a Isaac aumentavam a cada dia. Assim, Sara não suportou mais aquele constrangimento. A Bíblia não diz o que era essa zombaria, do que se tratava essa zombaria, e uma das coisas que a gente precisa aprender é que aonde a Bíblia se cala, quem somos nós para falar, né? Então nós não sabemos o motivo dessa zombaria, o que fazia Ismael, o que fazia Agar, né, para que aborrecesse tanto a Sara, né, sobre o seu filho Isaac. A Bíblia não diz o que é, então nós não podemos, qualquer coisa que nós falar é mera especulação, mas havia algo, eles zombavam, isso a Bíblia diz, isso a Bíblia deixa claro, e isso então ia entristecendo a Sara e entristecendo, né, a Sara a ponto de que ela então agora pede para que o seu próprio é, pai de Ismael, Abraão, agora tome uma providência quanto a isso, né? Isso tudo Sara colhendo das suas atitudes fora da vontade de Deus. Fica um alerta aqui, né?
que nós devemos tomar cuidado para que as nossas ações fora da vontade de Deus, né, nós pense bem antes de tomar alguma decisão, alguma atitude, né, fora da vontade de Deus, porque isso tem as suas consequências, né, e sempre essas consequências são danosas, né. Então, fica aqui um alerta nesse tópico sobre essa questão. Deus é poderoso e no tempo certo ele cumpre as suas promessas, né? Mas não somos nós que devemos tentar fazer com que essas promessas se cumpram, somente crer e esperar na vontade de Deus. O segundo tópico, então, diz: Abraão tem que tomar uma atitude. Isaac é desmamado. Depois que o menino cresceu e foi desmamado, então Abraão fez um grande banquete no dia, né? Então, aqui por volta do quando o menino é desmamado, né? Quando Isaac é desmamado, então era costume na época, né, fazer um banquete nesse dia, né? Não era como os dias de hoje que a mãe vai tirando dia a dia, ali vai não, eles tinham todo um ritual de comemoração quando esse dia chegava, né? Então o dia do desmamar um filho era um dia de banquete, era um dia de comemoração. Historiadores vão dizer que esse desmamar de um filho ele acontecia até mais ou menos os 5 anos de idade, né, da criança, né? Ou não quer dizer que era sempre que completasse 5 anos, não, mas até os 5 anos. Poderia ser com 2, com 3, com 4, né, com 5 anos, enfim, mas era mais ou menos o máximo ali até os 5 anos, né? E então, como nós já falamos, houve a zombaria, né, do Ismael quanto a isso, né? Havia aí uma diferença de idade bem considerável entre os irmãos e ele então zomba mais uma vez no dia do banquete, ele zomba mais uma vez do seu irmão, né, de Isaac, e isso gera novamente um grande constrangimento. Sara então agora vai pedir para que Abraão então despeça ele e a sua mãe, né? E Abraão ele se entristece com isso, né? Abraão se entristece porque Abraão era um pai, né? Abraão tinha amor ao seu filho Ismael. Alguns talvez vão pensar assim, se nós pensarmos na nossa cultura de hoje, mas como Abraão pôde fazer isso? Como Abraão pôde despedir um filho, né? Mas, né, há todo um contexto histórico da época, toda uma questão cultural da época a se analisar e também de uma promessa de Deus que havia em tudo isso. É tanto que Deus consente nesse fato, né? O tópico 3, então, vai dizer: Agar e Ismael deixam a casa de Abraão. Abraão despede Agar e Ismael. Tomar a atitude de mandar embora o seu filho deve ter sido uma decisão difícil para Abraão. No entanto, era necessário fazer o que Sara pediu. O que fazer diante de uma decisão difícil que precisamos tomar? Temos de fazer como Abraão, ouvir a voz de Deus e obedecê-lo, né? Então tá aqui, né, mais uma lição para nós, um momento difícil para Abraão, né? Ter que despedir o seu filho, né? Mas ele atendeu a Sara porque ele entendeu que havia também um propósito de Deus ali, porque Deus, a promessa era em Isaac, e então deveria-se esses irmãos por um momento, né, então se distanciar, né, para que houvesse todo o cumprimento da promessa de Deus. Agar e Ismael no deserto de Berseba. Foi terrível a prova pela qual Agar passou com seu filho depois da expulsão da casa de sua senhora. As únicas coisas que Abraão lhe deu foram um pão e um odre de água. A mãe e o filho encontravam-se num lugar árido, com pouquíssima e rara vegetação, até mesmo sem sombra e sem água. O pão e o odre de água não dariam para mais que 1 ou 2 dias, né? Então veja bem essa situação que agora Agar se encontra, né? Agar agora é despedida ali, Abraão os despede com pão e com água, mas não era pão suficiente para muito tempo, né? E nem água suficiente para muito tempo. Então agora eles estão em uma situação muito difícil, né? Como eu disse, a Bíblia não diz o porquê dessa zombaria, qual foi
o motivo, mas eles também sofreram a consequência dos seus atos também, né? E agora estavam em uma situação difícil, né? Vale uma observação aqui, né? Que o texto fala um menino, lógico, mas como eu disse, a gente deve entender o contexto da época, né? Mas ele provavelmente, né, um adolescente, né? Provavelmente Ismael aqui era um adolescente, porque nós entendemos que Abraão foi pai de Ismael com 86 anos de idade e Isaac nasceu quando ele tinha 100 anos, então já havia 14 anos de diferença. Entendendo que eles foram despedidos depois do desmamar de Isaac, então se o desmamar de Isaac se deu ali pelos seus 2, 3 anos, mais ou menos, né? Então Ismael tinha ali os seus 16, 17 anos, né? Era um adolescente, né? E é tanto que a Bíblia diz que Deus ouviu, né, a voz do menino, né? Então, por certo, ele também fez a sua petição no momento de angústia. Deus ouviu a voz de Ismael, somente Agar poderia ouvir a sua própria voz. O seu clamor e a voz do menino, mas nada podia fazer. Porém, o Deus de Abrão ouviu o choro de Ismael, que olhava para sua mãe aflita, sem poder fazer nada em seu favor. Deus enviou livramento para Agar e seu filho. Mais tarde, Ismael se tornou um flecheiro, né? Então, aqui foi um momento também muito importante, porque foi um momento também de manifestação sobrenatural, né? Porque a Bíblia vai nos dizer que quando aconteceu esse feito, Ismael foi deixado ali pela sua mãe, né, embaixo de um arbusto, né? Ou seja, ela encontrou alguma árvore ou algum pé de mato, alguma coisa ali que pudesse fazer um mínimo de sombra possível, né? E ela deixa o seu filho ali e sai longe para não ver ele morrer, né? Para não ver ele morrer, porque ele, por certo, ele estava sofrendo muito mais os efeitos do calor do que ela mesma, né? E então ela sai, a Bíblia diz que ela sai distância de um tiro de arco, né? Hoje aí mais ou menos quem pratica o tiro de arco, né, de flecha aí vai ver que do alvo é 70 a 90 metros, mas nos tempos antigos aqui, bíblicos, né, era um pouco diferente, era entre 100 e 150 metros a distância de um tiro de arco. Então foi essa distância mais ou menos que Agar ficou longe do menino para não vê-lo morrer, para não vê-lo, né, porque ela imaginava que ele não resistiria, mas a Bíblia diz que o anjo aparece a Agar, né, e diz para ela não temer, né, que Deus tinha ouvido a voz do menino. Louvado seja o nome do Senhor, né? E ali, então ela abre os olhos e veja que agora já tem água para ela, né? E agora ela dá água ao menino e eles seguem viagem, né? E Deus agora sustenta Ismael, porque havia uma promessa também para Ismael, mas não a promessa da aliança feita com Abraão, da sua semente, né? Mas o menino também tem essa experiência de ter sido socorrido por Deus. Isso é muito importante, isso também nos dá uma lição muito grande. Embora, né, todo o nascimento que envolveu Ismael não fosse originalmente um plano de Deus para a vida de Abraão e de Sara, mas Deus não o abandonou, Deus não deixou que ele também viesse a ser punido completamente por isso, né? Talvez você que vê esse vídeo se encontra em uma situação assim que você parece assim que desde quando você nasceu, desde quando as circunstâncias da sua vida parece que é tudo ao contrário do que você acha, talvez, né, várias circunstâncias assim te levam a crer que parece que para você não tem jeito de nada, né? Não, Deus tem um plano e um propósito com a vida de cada ser humano e tem um cuidado para cada um, assim como ele cuidou também de Ismael nessas circunstâncias. Então está aí
essa lição que fala sobre essas circunstâncias que envolveram o nascimento, né, de Isaac, né, que foi uma promessa que Deus fez, né, uma promessa que demorou na nossa concepção, né, porque um ano, a Bíblia diz que para o Senhor é como 1000 e 1000 é como um, mas na nossa cronologia, né, demorou aí 25 anos, vamos dizer assim, porque Abraão tinha 75 anos de idade quando recebeu o primeiro chamado de Deus, e Isaac vai nascer quando ele tinha 100 anos de idade. Então, 25 anos se passaram, né? Mas a promessa de Deus não caiu por terra. Não sei quanto tempo faz que Deus te prometeu algo, que Deus, né, prometeu algo para a sua vida. Mas eu sei de certeza de uma coisa, que aquilo que Deus prometeu a você, ele vai cumprir no tempo dele, no momento certo, e será o melhor tempo para que isso venha a se cumprir. Porque Deus, ele sempre age no momento certo, no tempo certo, na hora certa, porque Deus, ele não tem o nosso relógio, né? Deus é atemporal, né? Deus está na eternidade, está aqui e está lá no último dia, na consumação de todas as coisas, porque Deus, ele é o todo-poderoso, onipotente, onipresente e onisciente. Então, se há uma promessa na sua vida, creia que ela vai se cumprir no tempo de Deus, porque Isaac, o nascimento de Isaac foi o cumprimento de uma promessa de Deus feita a um casal que estava determinado a receber esta promessa de Deus, né? E o que eles precisavam fazer? Ficar na presença de Deus. Ficaram. Tiveram momentos, como nós já estudamos, momentos de deslize, momentos de pouca fé, momentos de riso, momentos de olhar para si e imaginar que não se cumpriria, né? O momento aqui mais grave de toda essa situação foi o momento de que Sara, né, atropela e pega e dá a Ismael e dá a Agar para que Agar tenha então agora um filho com Abraão, né, que foi Ismael, mas Deus não deixou nem por isso de cumprir a sua promessa na vida de Abraão e de Sara. Fica só esse registro aqui para nós encerrarmos, né? Deus não deixou de cumprir a sua promessa, mas eles também não deixaram de colher aquilo que eles fizeram, né? Porque veja todo o transtorno que aconteceu em volta do nascimento de Ismael também, e depois quando Isaac nasce também, isso traz outro problema que não seria concluído, vamos dizer assim, se Sara não tivesse tomado a atitude de entregar a sua serva a Abraão. Mas Deus, como eu disse, Deus é atemporal, Deus já sabia de tudo isso, né? Porque Deus, ele dá livre-arbítrio para o homem, mas ele conhece todas as nossas decisões. Então que nós possamos ficar com esta palavra dessa lição, de que Isaac foi um cumprimento da promessa de Deus para a vida de Sara e de Abraão. Conclusão da lição. Finalizamos essa lição afirmando que o Deus de Abraão é fiel. Suas promessas jamais podem falhar. Ele prometeu a Abraão que faria dele uma grande nação e estendeu sua promessa à sua descendência e o fez. De Abraão veio Isaque e Jacó, dos quais descendem o povo judeu. Vimos também que a tentativa de Abraão e Sara em tentar ajudar Deus trouxe consequências graves. Todavia o Senhor é bom e agiu com graça e fidelidade para com a casa de Agar e seu filho Ismael, né? Então, já comentamos sobre isso, né? E fica aqui, então, o registro dessa lição, né? E você que pode, né, no domingo próximo, ir a uma escola bíblica dominical presencialmente, vá, né? Você que se interessou pelo assunto e quer um aprofundamento maior, eu já disse, pesquise
Existem vários canais ótimos de escola bíblica dominical no YouTube, onde podem ajudar você, né? Eu já disse que eu não tenho pretensão nenhuma de esgotar o assunto e nem sabedoria para isso. É apenas um resumo da lição, né? Eu envio essa aula também aos jovens, os quais eu trabalho com eles, né? Fiz esse canal, na verdade, com esse intuito para ensiná-los, né, os temas da escola bíblica dominical, mas serve para todos quantos desejam crescer espiritualmente estudando a palavra de Deus. Então, fique com essa lição, fique com essa palavra e se aprofunde cada vez mais no conhecimento de Deus para que você possa cada dia mais entender qual é a boa, agradável vontade de Deus. Que a boa mão de Deus te acompanhe, te guarde, te proteja, que Deus te dê dias abençoados na sua presença. Amém.